E aí, tudo bem? Desafio no canal. Uma das propostas aqui do canal é criar alguns desafios para mexer um pouco com a sua preparação, saber como é que você tem se aprontado para as provas. Esse é o primeiro desafio, eu espero que de alguns, de muitos, quem sabe. E nesse desafio vamos falar sobre teclas de atalho. O link está na descrição, então eu recomendo que antes de você continuar a ver o vídeo, baixa o arquivo, é um arquivo PDF onde tem 15 atalhos. Ora pergunta o atalho, ora mostra o atalho e pergunta o que é que ele faz em diferentes programas. São atalhos comumente vistos em prova e a ideia não é criar nada atalho maluco que nunca vai ser usado para nada, não. É realmente verificar se aqueles atalhos que eventualmente caíram já em alguma questão ou caem com uma certa frequência, como é que você está em relação a eles. O arquivo está aqui embaixo, mas eu vou deixar aqui na tela. Sugiro que se você não quiser baixar o arquivo, não puder, enfim, você pode seguir vendo o vídeo, dar uma pausa nas telas ali que eu vou mostrar. Eu vou mostrando parte do desafio, você vai anotando as suas respostas e eu vou corrigir em seguida e depois fazer algumas considerações a respeito de atalho que eu acho que vale a pena, podem lançar um pouco de luz em relação a esse tema. Não existe segredo, não existe atalho para atalho. Então, não espere que eu diga algo que, uau, aquilo é sensacional, nossa, mudou minha vida. Não. Mas é uma visão um pouco diferente a respeito dos atalhos que, sim, eu espero que possa lhe ajudar. Vamos dar uma olhada? Se você quiser, dá uma pausazinha no vídeo, baixa ou então segue aqui que eu vou mostrar o desafio na tela e em seguida resolver. Vamos lá. Aqui está o nosso desafio. Teclas de atalho. Qual é a ideia? Nós temos aqui um exemplo. Esse exemplo está aqui, já está tudo preenchido. Ctrl C, o que é que esse atalho faz? Copia o item selecionado, mas onde exatamente? No Windows. Esse é o exemplo. A partir daí, existem essas lacunas e aí vamos tentar descobrir qual atalho inclui um site nos favoritos no Firefox. Essa é a ideia. Eu vou passar a tela aqui, deixar aqui exposto do 1 ao 8. Dá uma olhada, dá uma pausa, tenta resolver. E eu já vou seguir para a tela seguinte, para aqueles que já baixaram e já tem o desafio pronto, ok? Então, está aqui do 9 ao 15º. E esse é o desafio. Vamos passar direto para a correção. Se você não fez, volta o vídeo, tenta resolver o máximo que você conseguir para que a gente possa ver, né? Avaliar como é que você está, como é que você não está e quem sabe ter aprendido alguns atalhos novos aqui. Enfim, vamos passar para a correção agora. Aqui está a nossa correção, o nosso desafio corrigido. Falar rapidamente sobre aqui, cada um dos atalhos. O Ctrl D, que é um atalho clássico, não apenas do Firefox, mas de todos os grandes navegadores, Firefox, Internet Explorer e Google Chrome. Esse Ctrl D faz isso, no caso aqui, inclui um site nos favoritos. É um atalho bacana de ser lembrado. Se você não utiliza esse atalho, comece a utilizar para memorizar. Ctrl N. O Ctrl N é um atalho não apenas do Word, eu coloquei aqui como formatação em negrito apenas para lembrar que o atalho, o Ctrl N, quando está no Word e faz a colocação no negrito, ele também faz, digamos, vou chamar de descolocação. Então ele põe em negrito ou tira o negrito. Se a palavra estiver em negrito, ele tira do negrito. Se a palavra não estiver em negrito, ele põe em negrito. Então isso é importante lembrar. VUNESP, por exemplo, gosta de fazer umas coisinhas assim diferentes, umas ações nas questões ligeiramente diferentes daquilo que é o habitual. Então é bem arriscado em provas da VUNESP aparecerem coisas assim. Então, detalhe, ele não necessariamente põe em negrito como tipicamente se fala. Ele alterna o negrito. Se não tiver negrito, ele põe. Se tiver negrito, ele tira. Mas isso, lembrando, dentro do Microsoft Office. Se estivermos falando do LibreOffice, não é assim, não é o N, é o B. Vamos falar sobre isso mais para frente.
Ctrl X, o velho Ctrl X, ok? Aí a pessoa olha aqui e diz, pô, é Ctrl X, mas é no Linux. E aí? Olha, nós vamos falar sobre isso, vamos considerar o Linux. Eu vou colocar um asteriscozinho que a gente vai matar esse asterisco lá na frente. Ele recorta igual ao Windows, ele recorta o item selecionado com o detalhe do asterisco sobre o qual nós vamos falar mais para frente. Teclas de função, F2, ó, o F2 é uma tecla, não é um atalho como esse que junta duas teclas, mas é uma tecla única que renomeia um arquivo. A gente seleciona um arquivo no explorador de arquivos, no Windows 10, ou no gerenciador de arquivos do Windows 7, enfim, a gente seleciona o arquivo, aperta F2 e aí temos a chance de renomear. É assim no Linux a propósito? Sim, com o nosso glorioso asterisco, é assim também. Veja só como existem coincidências, a gente vai tratar disso. Ctrl K, o que é que o Ctrl K faz? Ó, insere link, esse é um atalho que as bancas amam. E detalhe, é assim no Word, é assim no Writer, é assim no Microsoft Office, é assim no LibreOffice. É uma tecla bastante cobrada em prova, chatinha porque se usa pouco, né? Então às vezes a gente não lembra, mas ela é uma tecla interessante para levar. Shift Del, perdão. O Shift Del também é uma tecla que se usa muito, ao contrário do K12, ou do Ctrl K. É uma tecla que é uma combinação, o Shift Del, que é bastante usada. Mas aqui, de novo, pergunta no Linux. E, de novo, considerando o asteriscozinho sobre o qual falaremos, ele tem o mesmo funcionamento do Windows. Apaga um arquivo sem enviar a lixeira. Ele exclui diretamente. Tecla Windows ou WinKey seguido de L. O que é que faz no Windows 10? Ele bloqueia a tela, ele trava a tela para que você possa sair do seu Note, do seu ambiente de trabalho, deixar o seu trabalho seguro e depois você retornar. E aí você põe sua senha e ele volta ao trabalho normal. Sua tela estaria ali durante esse momento bloqueada para que outros usuários não consigam acessar. Alt Tab. Alt Tab bastante manjada no Windows, mas aqui ó, a pergunta foi outra vez no Linux. Nossa, será que funciona igual? Sim, funciona igual. Alterna entre janelas. Vamos botar o asterisco sempre aqui no Linux, daqui a pouco a gente vai tratar sobre ele. Então aqui nós já corrigimos a primeira parte desse desafio, e aí como é que você se saiu, como é que está se saindo até aqui. Eu espero que tenha acertado, se não todas, a grande maioria. São atalhos bastante manjados em prova. Vamos dar uma olhada nos últimos. Ok, aqui do 9 ao 15. Vamos começar vendo esse 9 aqui, qual é o caso dele. Seleciona todo o documento no LibreOffice. Ctrl A. Ah, mas eu pensei que fosse Ctrl T, porque no Word é assim. Pois é, no Word é o Ctrl T, no Microsoft Office é o Ctrl T, mas no LibreOffice é o Ctrl A. A gente vai falar sobre isso. F1. F1 é uma tecla tão importante, tão usada, tão manjada e tão cobrada, que eu vou até mudar a cor da linha aqui para reforçar bastante. É a tecla de ajuda, não pode esquecer. Está aqui escrito Excel, mas é qualquer programa do mundo que se preze vai utilizar o F1 como ajuda, já é algo meio universal. Então é como se fosse a mensagem SOS do computador, seria o F1. O F1 pode associar diretamente sempre a ajuda, que é a associação correta. O F5, muito manjado também para atualizar o site. Aqui está perguntando Chrome, mas vale sim para Chrome, para todos os grandes navegadores. A linha à esquerda do parágrafo selecionado no Word. Ó, o Qzinho do atalho é esse Qzinho aqui do esquerda. É assim no LibreOffice? Não. Lá é o Ctrl L. Muda, a gente vai falar sobre isso também já já. O Ctrl Z. Ctrl Z é um atalho clássico também. Está perguntando no PowerPoint, mas na verdade em qualquer grande programa ele desfaz a última ação. Qualquer grande programa de edição. Então você faz uma edição, não gostou, dá o Ctrl Z, ele retorna. Ele desfaz a última ação que você fez. Cria uma nova aba, o glorioso Ctrl T, que é assim no Firefox,
e é assim em qualquer grande navegador também, vamos falar sobre isso já. Ctrl P, um atalho bastante manjado também, que abre o diálogo de impressão ou simplesmente imprime. Isso no LibreOffice, isso no LibreOffice Calc, no Excel, em qualquer grande programa, inclusive nos navegadores. Ó. Então, a gente pode considerar aqui como um atalho geral. Bom, esse foi o desafio. A ideia dele é justamente botar você para pensar sobre diversos atalhos ao mesmo tempo. Às vezes a gente faz, estuda e na prova o cara cobra um. Aqui a gente cobrou logo 15 para ver se você está ligado, se você está ligada e como seria o seu rendimento numa prova onde algum desses atalhos fosse cobrado. Agora vamos falar um pouco mais sobre os atalhos, certo? Repito, não vou passar a fórmula mágica porque ela simplesmente não existe. Mas se a gente conhecer um pouco melhor as teclas e mais, adquirir uma certa confiança no fato dos atalhos se repetirem muitas vezes, e mais, quando eles não se repetem, o que é que normalmente está por trás dessa diferenciação? É sobre isso que a gente vai falar na tentativa de não criar um atalho para atalho, porque isso não existe, mas sim criar uma forma de melhorar o seu entendimento a respeito do atalho e aí sim permitir que você tenha um rendimento melhor nesse tipo de questão. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos lá, repara. A gente tem fundamentalmente três grandes teclas que servem para os atalhos em geral. A tecla Ctrl é uma tecla de controle. O nome mesmo já aparece, Ctrl, isso significa controle. A ideia da tecla Ctrl é controle. Então é como se fosse, você ao apertar o Ctrl, você está dizendo controle, faça isso. Controle, faça aquilo. Computador, faça isso. O Word, faça isso. Sistema operacional, faça aquilo. Então você está solicitando dele uma operação que envolva algo que você vai controlar. Negrito, controle, põe em negrito. Controle, salve o meu documento. Controle, abra um arquivo. Controle, feche um arquivo. Então você está falando com o controle. Essa é a ideia da tecla Ctrl. Associa o Ctrl ao que ele de fato é, uma tecla de controle. Fale com o controle através do Ctrl. Vamos olhar a próxima. Ó. A tecla Alt. A tecla Alt associa aquilo que de fato ela é. Alternativa. Então, qual é o caso da tecla Alt? Associe a coisas que você vai fazer alternativamente. Quer ver um exemplo do Alt bem posto na minha visão? A gente tem como acessar as coisas via menu. Então eu estou no programa, eu acesso via menu. Eu vou lá no mouse, clico ali no menuzinho e vou embora. Mas alternativamente, através de que tecla, portanto? Através da tecla Alt, eu posso apertar o Alt e apertar uma letrinha que quando eu aperto ela aparece no menu. Então, ou ela aparece sublinhada, ou ela aparece em destaque, enfim, eu aperto o Alt e o menu meio que se destaca para me mostrar quais são as alternativas que eu tenho de acessar aquele menu através da tecla alternativa. Então repara, se o Ctrl, eu peço o controle a ele, faça isso, a tecla alternativa normalmente me dá acesso diferenciado a alguma coisa. Quer ver um outro uso da tecla Alt? A gente vai começar a combinar as teclas daqui a pouco com aquela que está do lado, meu óculos caiu aqui. Eu pego essa tecla Alt junto com o Tab e alternativamente ao mouse, onde eu posso com o mouse ir ali e sair mudando as janelas, alternativamente eu vou com o mouse e vou passando janela por janela. Essa é a ideia da tecla Alt. Repare que ela tem um posicionamento ligeiramente diferente da tecla Ctrl. Ctrl pede controle, faça isso. Alt é como uma alternativa. Olha, você faz isso desse jeito, mas me dê alternativamente uma outra forma. Eu estou sem meu mouse, por exemplo, alternativamente a sair clicando nas janelas para passar por uma por uma, eu quero simplesmente ir na janela direto. Então, Alt, apertando o Tab, eu vou na janela ali sem precisar usar no mouse. Eu falei direto, na verdade não vai direto não. Ela vai passando uma por uma, né? Vamos olhar a próxima. Shift. A tecla Shift é uma tecla que pode associar a mudança, a troca. Vou chamar aqui de troca. Shift é como se fosse troca. Qual é o caso da tecla Shift?
Quer ver uma coisa que ilustra bem o papel do Shift? A gente usa um atalho muito comumente e nem se dá conta, e talvez você nem se lembre para que é que serve. Shift A. Você lembra desse atalho Shift A? Eu imagino que você use ele com uma frequência muito grande, mas não lembra para que é que ele serve. O Shift A é o atalho para o A maiúsculo. Então como é que eu faço o A maiúsculo? Shift A. O que é que o Shift fez? Ele trocou o A normal, o A minúsculo. Mas eu não quero A minúsculo, eu quero o A maiúsculo. Então eu aperto Shift e a letra. E com isso ele mudou aquela letra, ele trocou a letra. Não mudou de A para C, para H, não. Ele mudou de A minúsculo, que é o padrão, para A maiúsculo. Então é uma tecla de troca. Repara uma coisa, no Alt Tab que a gente falou agora há pouco. A gente faz o Alt Tab, ele caminha em uma direção. Mas eu quero caminhar na direção contrária. Alt, Shift, Tab. Então, se eu estava caminhando em uma direção nas janelas, quando eu boto Alt, Shift, Tab, ele vai na direção oposta. Repara, ele modifica a função daquele atalho ao qual ele foi incluído. Esse é o movimento, digamos, padrão da tecla Shift. Ela foi concebida para fazer coisas assim. Mas existem distorções no universo dos atalhos. Eu diria que essa linguagem que eu falei aqui, controle, faça isso. Alt, olha, alternativamente faça essa coisa. E o Shift, que vai modificar, as teclas se combinam com outras e nem sempre essa combinação condiz necessariamente com aquilo que a gente espera dos atalhos, mas de qualquer forma é uma luz, é um norte. A ideia original é basicamente essa. Vamos ver outras teclas que são combinadas com essas três para fazer de fato os atalhos. Vamos lá. Ó. Letras. Eu diria que a combinação de caracteres com letras, ou melhor, de teclas de atalho, vamos chamar esses aqui de teclas de atalho com as letras, né? Elas fazem aí sim grandes atalhos. Por exemplo, aqui a gente tem o A, o B, o X, o Ctrl C. Não é muitos atalhos, aqui são Ctrl, letra. É o grande bojo dos atalhos, está aqui. O grande balaio de atalho é esse daqui. Mas os atalhos também muitas vezes se relacionam a número. Um atalho muito comum, mas eu aprendi inclusive resolvendo questão, é o Ctrl 1 no Excel ou no LibreOffice ou em qualquer planilha eletrônica que se preze. O Ctrl 1 abre a formatação da célula. Então eu não usava esse atalho, não conhecia. Quando eu descobri numa prova, eu, pô, que massa, esse atalho é legal, eu uso bastante planilha eletrônica, então para mim caiu como uma luva, hoje eu sou usuário. Repara que é usuário do atalho. Então, controle 1, acione ali, me abra a possibilidade de formatar células, etc. O del se associa muito mais ao Shift do que aos outros, mas a gente tem o glorioso Ctrl Alt Del no Windows, né? Que são três, é uma combinação de teclas bem comum, de uso bastante comum no Windows para a gente bloquear a tela, inclusive, e fazer certas funções. Então, o del, a rigor, ele apaga. O del apaga um arquivo. O que é que o del faz tipicamente? Ele vai lá, apaga um arquivo ou apaga alguma coisa. O del vem de apagar, deletar. Agora, vamos dar uma olhada em um atalho muito comum. Shift Del. O que o Shift Del faz? Ele apaga, mas ele apaga de uma forma diferente. Olha o Shift modificando a tecla. A tecla faz o que? Apaga. Quando a gente vai no arquivo e aperta Del, ele apaga. Mas como é que o computador normalmente apaga? Leva para a lixeira. Mas quando a gente aperta o Shift, ele não leva para a lixeira, ele modifica o comportamento da tecla Del e, ao invés de mandar para a lixeira, ele manda para o céu dos arquivos lá, vai sumir para sempre, entre aspas, porque sempre tem um jeitinho de você consertar, mas não vai para a lixeira, ele apaga diretamente. Então ele modificou o comportamento da tecla Shift, da tecla Del. Vamos voltar aqui, ó. O Alt, que a gente já viu aqui, alternativamente, ele se associa muito também às letras, muita associação de Alt e letra, justamente para acessar os menus. Então você está lá no menu, não quero acessar o menu via mouse, eu quero acessar via Alt. Então você vai lá, Alt, e digita o número daquele, a letra daquele menu, ou eventualmente um número também,
e você chega nele. Mas o atalho clássico é, sem dúvida, o nosso glorioso Alt Tab, sobre o qual a gente falou agora há pouco, que pode eventualmente se associar também à tecla Shift aqui, para fazer o oposto, fazer na direção contrária. Além disso, a gente tem as teclas de função, são as funções, o F1, o F2, o F11. Essas aí tem algumas que são bem características. O F1 é padrãozão da informática ser tecla de ajuda. Ajuda. Então, eu lembro de lá no desafio chegar até ter colocado numa cor diferente, porque ela é muito característica para ajuda. Outra muito comum, F5, para a gente atualizar o navegador. O navegador, você vai sair o resultado do concurso, aí você fica F5, 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 F5. O que é que você está fazendo? Atualizando a página, recarregando a página, é super comum. Um outro uso do F5, bem legal para a gente dar como exemplo, num editor de apresentação, no PowerPoint ou no Impress, que é o que a gente está usando aqui agora, eu uso o Impress. Então, no Impress, para começar a apresentação, eu aperto o F5. Porém, se eu aperto o Shift F5, eu não começo a apresentação do primeiro slide, que é o padrão. O F5 começa do primeiro slide. O Shift F5 começa do slide onde eu estou. Então, digamos, eu tenho uma apresentação de 15 slides. Eu estou editando o slide número 10. Eu dou F5, ele vai começar do primeiro slide. Eu dou um Shift F5, ele vai começar do 10º slide onde eu estava originalmente. Então, repara como ele mudou. Veja como a tecla Shift modificou aquilo. Outro comum é o F3 para pesquisar, o F2 para renomear, para editar, na verdade. O F2 a gente associa a renomear, mas o que ele faz, via de regra, é abrir para edição. Então, se a gente tem uma célula no Excel, uma célula no Calc, e aperta o F2, ele abre aquela célula para edição. Da mesma forma como ele abre o nome do arquivo para edição quando a gente está no gerenciador de arquivos. Então, ele é uma tecla que a gente pode associar à edição, mas mais diretamente, mais comumente cobrado em prova, é renomear arquivo, que é editar o nome do arquivo, né? Outra tecla comum é F11. A F11 é uma tecla de maximizar, colocar a janela não maximizada, mas ampliada. Ela toma a tela toda, a tela cheia chamada. Então, em muitos programas, leitores de PDF, navegadores, são os mais comuns, e alguns editores de determinados conteúdos também permitem que, através da tecla F11, a gente amplie a tela toda. Aí some tudo, some barra, é como se fosse uma apresentação de slide, só que no programa como um todo. Para sair dele, muitas vezes a própria F11 tira, na grande maioria das vezes, mas outras tantas o ESC salva. O ESC salva tudo, nem está aqui como atalho, mas é uma tecla que nos salva de um bocado de enrascada. Você está lá, não sabe o que fazer, meu irmão, ESC. E o que é o ESC? Escape. Corre, vai, sai fora. Essa é a ideia. Bom, em termos de atalhos, então, de tecla, de conhecimento de tecla, acho que é importante a gente lembrar isso. Ctrl, eu estou pedindo controle ao computador. Controle, faça isso. Controle, eu associo uma letra que, por sua vez, está associada a algum comando, digamos. O Alt é como se fosse uma alternativa para uma ação, tipo acessar um menu, tipo fechar uma janela, tem o Alt F4, não é? São coisas assim que alternativamente a algo eu uso a tecla Alt, um atalho contendo a tecla Alt. O Shift modifica, essa é a ideia. E aí eles se combinam com aquelas outras teclas, e as teclas de função F1, F2, F3, muitas vezes cada programa tem o seu próprio uso, mas elas têm aquelas clássicas, especialmente a F1. Agora vamos falar um pouco genericamente e rapidamente a respeito de grandes aglomerações de atalhos ali, para a gente entender o jeitão, ou aquilo que se parece, aquilo que diferencia eventualmente. Vamos lá. Aqui estamos com o nosso um resumo rápido para a gente olhar algumas coisas a respeito do Windows e do Linux em relação às teclas de atalho. E aqui, ó, o nosso asterisco sobre o qual falamos lá ainda no desafio, que aqui eu estou considerando, falando sobre Linux, quando ele está executando ou o GNOME ou o KDE. Esses dois ambientes, o GNOME e o KDE, o Linux, na verdade, ele se difere, ele é muito parecido, eu vou bater nessa tecla aqui, mas ele se difere do Windows em alguns aspectos. E um dos aspectos mais importantes dessa diferenciação é justamente na forma múltipla como a gente pode se relacionar com ele em relação ao uso, de fato. Então, no Windows, ele cria um ambiente, a Microsoft cria um ambiente, como criou no Windows 8,
Criou aquele ambiente lá, quem gostou, gostou, quem não gostou, achou ruim demais, e tanta gente não gostou que a Microsoft teve que correr com aquele ambiente. Não foi assim? Talvez você tenha gostado, mas acho muito difícil. Normalmente as pessoas detestaram aquele ambiente. Ela acabou mudando, colocou o Windows 10 e hoje todo mundo usa o Windows 10 e se quisesse mudar alguma coisa seria bem difícil, não é trivial. No Linux não, no Linux é muito à vontade. O usuário, as empresas que montam as distribuições Linux têm uma flexibilidade muito grande de criar os seus ambientes ou de montar o seu sistema com base em muitos ambientes. E dois desses ambientes são muito poderosos e muito citados em prova, GNOME e KDE. Então, em relação a esses dois ambientes, vamos voltar para a tela. Olha só quantas teclas de atalho se assemelham. Bloquear tela. A mesma tecla de atalho que é em um, é no outro. Excluir sem mandar lixeira, a mesma. Alternar a janela, a mesma. Recortar, mesma coisa. Eu recortar aqui, eu vou colocar ainda o copiar, o Ctrl+C, o Ctrl+V e o Ctrl+X são iguais. E várias outras teclas são iguais. Então, no que diz respeito a teclas de atalho, embora não sejam cobradas com muita frequência teclas de atalho do Linux, se cobrar, considere como se fosse do Windows. A menos que você queira estudar a tecla de atalho do Linux, que eu não recomendo, passa essa coisa para lá, primeiro porque é muito raramente cobrado, e segundo porque se parece demais com o Windows. Então você pode considerar como sendo iguais, especialmente se forem dentro desses dois ambientes que eu citei, GNOME e KDE. O Cinnamon também é muito parecido, e aí muitos outros são parecidos também, mas esses dois que são aqueles que as bancas mais gostam de cobrar, a gente pode considerar tranquilamente, não, eles são iguais, ali a tecla de atalho vai ser a mesma coisa. Vão haver mudanças? Sim, até porque alguns têm determinadas funções, outros não têm. Cortana, por exemplo, não tem Cortana no Linux, nada que se pareça nas grandes distribuições até o momento, pelo menos. Então não tem tecla de atalho. Então tem coisas que em um tem, outro não tem, e consequentemente não vai ter atalho para o que não tem, certo? Vamos dar uma olhada aqui também num outro aspecto importante, agora falando dos navegadores. Navegadores, repara quantas coisas coincidentes tem também. Vou dar aqui com um pouquinho. Repaginar, recarregar página. F5, F5, F5. Criar uma aba nova, Ctrl+T, Ctrl+T, Ctrl+T. Janela, olha, Ctrl+N, Ctrl+N, Ctrl+N. Quer dizer, quando eu aprendo o Chrome, eu estou aprendendo em alguma medida o Firefox, o Internet Explorer e o Edge, eles estão juntos aqui porque são os da Microsoft. Sim. Procurar, tem dois atalhos, e repare, tem o Ctrl+F e o F3. Os dois atalhos funcionam em todos os programas. Agora, uma diferença importante, que inclusive serve para ilustrar o mau uso do Shift, é aqui, na janela privativa. Na janela privativa tem um ótimo exemplo de mau uso do Shift. O Ctrl+N abre uma janela nova, ok? O Ctrl+Shift+N seria perfeito para abrir uma janela nova diferente. A janela nova é a janela normal, a janela diferente seria uma janela privativa. Então, o Ctrl+Shift+N, que é utilizado no Google Chrome, na minha leitura é perfeito. Ele pega a função da tecla Shift e usa com maestria. Mas nos outros, eles ignoram que o Ctrl+N é abrir uma janela nova e que, consequentemente, o Ctrl+Shift+N seria perfeito para abrir uma janela nova diferente, no caso em modo em private. Se você quiser saber um pouco sobre o modo em private, dá uma olhada nessa outra questão aqui, onde eu comento alguma coisa, foi uma questão que tratou do tema, dá uma olhadinha lá. Mas enfim, são janelas diferentes. Então, o mau uso do Shift, se eu pudesse colocar em um exemplo, esse seria perfeito, esse exemplo. Então, Ctrl+Shift+N no Google Chrome está em perfeita sincronia com o Ctrl+N aqui, Ctrl+N aqui, sincronia perfeita com o Ctrl+Shift+N, um criando janela e outro criando janela privativa, que é uma janela diferente. Já esse distorce. É o Ctrl+Shift+P. Por que aleatoriamente fizeram assim? Não. O P é de privativa, P de private.
tem a ver, né? Então não é de todo aleatório não. Quer ver um bom uso do Shift que todos têm? Ctrl T cria uma aba. Ó, o Ctrl T cria uma aba, beleza. E o Ctrl Shift T, o que é que o Ctrl Shift T faz? Ele cria uma aba diferente. Que aba diferente? Como assim uma aba diferente? Ele pega a última aba que você fechou e abre novamente. Ele cria uma aba recarregando a página que você abriu, que você fechou, a aba que você fechou por último. Então, ele cria uma nova, ele adiciona uma nova aba, porém não é uma aba limpa, é uma aba com o conteúdo da última aba que você fechou. Repara, todos usam bem adequadamente a tecla Shift aí nesse atalho. Enfim, às vezes eles acertam, às vezes nem tanto assim, né? Vamos olhar por fim como é isso como esse comportamento nos gloriosos editores, suítes de escritório. Aqui é um mar, um oceano de diferenças, mas o mais importante, o início da coisa toda é a gente associar o Microsoft Office ao idioma português e o LibreOffice ao inglês. Então, os atalhos aqui preferencialmente seguirão o português e os atalhos aqui no LibreOffice preferencialmente seguirão o inglês. Por isso aqui é Ctrl+O, de criar novo. Não é de open como a gente pensa. Não associa isso ao open, porque você vai estar criando uma associação errada. Aqui, ó, não é o O de open, e sim de criar novo. Novo. Ou esse O ou outro O aqui, ó. É esse O que a gente deve associar. E esse aqui do LibreOffice, aqui a gente associa o N de New. Aqui, para abrir um documento, repara, é sim o Ctrl A de abrir. Eu estou abrindo. Uma coisa é criar um documento novo, outra coisa é abrir um documento. Eu estou abrindo um documento. E aqui, esse O, sim, ao Open. Ah, mas eu sou fraco em inglês. Se você é fraco em inglês, você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer essa associação. Mas se você manja de inglês, você está em casa, está tranquilo, é só lembrar do idioma ali, tá massa. Ctrl B. O Ctrl B não tem associação em salvar para o português, no idioma português. Eu vou até mudar a corzinha um pouquinho para lembrar que isso aqui não tem. É salvar, mas não tem associação com o Ctrl B. Agora aqui no LibreOffice tem o Ctrl S de Save. Selecionar tudo, ó, o Tzinho aqui, de tudo, tá jóia. E o A, esse A também tá tudo jóia, tudo certo, que é de All. E o recortar, o recortar é uma tecla super manjada, Ctrl X para um, Ctrl X para outro, não tem problema algum. Vejam então, em relação às suítes de escritório, aos editores, eles têm diferenças no que diz respeito a teclas de atalho, são diferenças importantes. Eu diria que dos grandes programas que as bancas cobram, é nas suítes de escritório que o problema dos atalhos mais se sobrepõe a outras questões, por conta da Microsoft em particular ter modificado o padrão de manter os atalhos em inglês. Todos os programas, todos os grandes programas, inclusive da própria Microsoft, todos os grandes programas utilizam os atalhos em inglês. Mas no Microsoft Office ela resolveu traduzir para o idioma local, no caso da gente o português. Então causou diferenças aí chatas, como por exemplo o Ctrl T. Se eu quero selecionar todos os documentos de um diretório, eu vou lá no gerenciador de arquivos e aperto o Ctrl A. Mas se eu quero selecionar todos os documentos do meu texto, eu aperto o Ctrl T. Enfim, causou esses problemas aí, mas é parte da lida de quem está no concurso ter que entender isso, e eu espero ter contribuído para você compreender melhor não só essas diferenças, mas principalmente as semelhanças entre os atalhos, para que você possa estar mais consciente de que você aprendendo um software, se você usa o Google Chrome, é bom aprender um pouco dos outros, mas se você usa o Google Chrome, os atalhos do Google Chrome, o uso geral do Google Chrome serve muito para os demais. Então, no que diz respeito ao atalho,
Fora o Microsoft Office, todo o restante da informática, o que serve para um, tende fortemente a servir para os outros. Beleza? Eu espero ver você. Não vejo, mas faça de conta que eu lhe vejo. Comenta que eu lhe vejo. Nos outros desafios eu vou propor algumas coisas, planilhas eletrônicas, lixeira, que será o próximo, enfim. Chega aí que vão ter desafios bacanas para você. Valeu? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.